Os veículos flex estão no mercado há mais de 15 anos. Em março de 2003 foi lançado o primeiro veículo flex do nosso mercado brasileiro. Era o Gol Total Flex com motor 1.6. Eu lembrei disso porque essa semana eu estive visitando o acervo histórico da Volkswagen do Brasil, a garagem Volkswagen, que foi montada para comemorar os 60 anos da fábrica aqui em São Bernardo do Campo, a fábrica da Anchieta, aliás, a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. E nesse acervo, cerca de 20 veículos expostos, tinha um Gol que participou de um concurso de endurance em Interlagos e rodou 9 dias, dia e noite, o total de 25 mil quilômetros. E era esse Gol, o primeiro veículo Total Flex, né? Chamava Gol Total Flex, primeiro veículo que você poderia usar tanto álcool quanto gasolina em qualquer proporção. Realmente foi uma conquista, porque o pessoal tinha que ter o carro ou 100% a gasolina ou 100% a álcool, e existia a diferença de preço, a sazonalidade do preço do álcool, né, do etanol, e o consumidor ficava refém daquele combustível que escolheu ao comprar o carro. Então, o veículo flex era independência. Se o preço da gasolina tivesse muito alto, você pode andar no etanol. E na entre-safra, que o etanol fica mais caro, você volta a usar a gasolina. Então, isso foi muito bom para o consumidor. E hoje, mais de 15 anos do lançamento, depois da Volkswagen, todas as montadoras adotaram o sistema Flex, né, desenvolvido inicialmente pela Magneti Marelli. Todas as montadoras desenvolveram seus veículos Flex. E ainda hoje, 15 anos depois, uma das maiores dúvidas, várias pessoas vêm falar comigo: como que eu faço? Abasteço só álcool? Só etanol? Abasteço gasolina? Misturo os dois? Quando que eu abasteço o meu carro com gasolina? Quando que eu abasteço o meu carro com etanol? Então, eu vou procurar falar um pouquinho para vocês de como escolher o combustível a ser usado. Em princípio, tem uma regrinha simples que todo mundo adota, que é a regra dos 30%. Né? A gasolina, se ela tiver com o preço 30% maior do que o do álcool, compensa você abastecer com o álcool, com o etanol. Se ela tiver menos de 30%, compensa você colocar a gasolina. Por que isso? Porque o consumo do carro movido a etanol é cerca de 30% maior do que a gasolina. Então isso se reflete no preço. Embora o preço da gasolina seja mais caro, ela roda 30% mais do que o etanol. Agora, essa regra não é uma regra fixa e básica, porque existem diversos modelos de carro, com diversas tecnologias de motor. Existem motor mais antiquado, que para andar com o etanol, ele acaba consumindo até mais do que os 30%, sem dúvida. E existem veículos modernos, em que tanto com etanol quanto com gasolina, o consumo é muito parecido. E outra coisa, depende do tipo de utilização que você tem. É 100% cidade? Você viaja com o carro bastante, com frequência? Como é o comportamento do seu carro na estrada, com etanol ou com gasolina? Lógico que um motor 1.0, ele desenvolve 3, 4 cavalos a mais, a curva de torque é mais forte com etanol. Assim como um veículo maior, com mais potência, na gasolina ele fica muito mais econômico que o etanol. Bom, agora eu compliquei tudo, né? Eu já vi que vocês já estão pensando, tentando fazer conta, tentando adequar o seu carro a essa utilização. Outra coisa, outros fatores, né? O quanto você roda.
Às vezes, trajetos curtos, o veículo, quando está 100% com etanol, trajetos curtos em lugares mais frios ou em épocas mais frias, o consumo é muito mais elevado. Então, minha esposa leva os meus filhos na escola, que é 3 quilômetros de casa. O motor nem atingiu a temperatura ideal, ou vai atingir quase chegando lá, né? Então, nesse tempo, o consumo é muito maior com etanol. Eu aconselharia andar na gasolina. Quem mora em regiões frias, regiões serranas, a mesma coisa. Demora para atingir a temperatura ideal do motor. Então, depende do tipo do motor, depende do trajeto que você faz, do quanto você anda, e também se anda vazio, se anda carregado, é um veículo de empresa que está sempre carregado, é uma picape, talvez com etanol ele tenha mais força e gaste até quase igual a gasolina. Como que a gente vai saber então? O ideal é você medir, né? Eu já tive alguns carros flex e pude observar. Existem carros que, por exemplo, a gasolina ele faz 13 km por litro na estrada e com etanol faz 11. Então compensa você andar com etanol, porque a diferença é menos de 30% e o desempenho na estrada é melhor, tá? Esse um tipo de carro, que era um motor 2.0 desenvolvido para ser flex. Já tive outros veículos em que o flex, a diferença era muito grande da gasolina para o etanol. Então o carro a gasolina fazia 13, 14 km por litro e com etanol fazia 8. Então não rendia o tanque e você tinha que abastecer várias vezes com etanol, não compensava o valor. Então você tem que experimentar o seu carro naquela utilização, naquela viagem. Estou acostumado a fazer a viagem, é uma serra ou é uma planície, e vamos medir quantos quilômetros por litro faz. A mesma coisa na cidade. Eu já tive veículos que na cidade, com etanol, muito gastão, fazendo 5 km por litro, que quando você põe gasolina faz 8, 9. Então não compensa o etanol naquele modelo, naquele trajeto que eu usava. Tá? Já teve motores pequenos também, 1.0, que a diferença do álcool para gasolina, do etanol para gasolina, quase nenhuma na cidade. Um fazia 8 com etanol e com gasolina 9. Então vamos andar no etanol, né? Além de poluir menos, ser mais barato, né? Então nosso bolso agradece. Então, ou seja, nós temos que medir e pensar. E aí me perguntam também, e se eu misturar os dois? Bom, se você misturar os dois, o carro vai funcionar perfeitamente, não tem problema. Hoje em dia, as centralinas têm condição de acertar a mistura, o ponto. O carro vai funcionar perfeito. Não vai ser o mais econômico, também não vai ser o mais gastão, vai ser um valor médio. Sem esquecer que a nossa gasolina já possui de 25% a 27% de etanol. Então, se você tem um tanque de 80 litros e está colocando metade, 40 litros de etanol, os outros 40 litros, na realidade, não são gasolina. São 30 de gasolina e 10 de etanol. Então, ele funciona, mas eu não aconselho. Eu acho que ele tem que ficar ou 100% etanol ou 100% gasolina, para você poder saber qual é a melhor utilização. Os parâmetros ficam melhor, porque, como eu falei, a gasolina já tem etanol e acaba sendo maior a porcentagem de etanol se você colocar meio a meio no tanque. Outra coisa que eu posso falar, o pessoal fala para usar combustível aditivada. Cada 3 tanques eu coloco uma de aditivada, um tanque de aditivado. Ou cada 3 tanques de etanol eu coloco um de gasolina. Realmente você pode fazer isso, mas não vai ter benefício nenhum para o motor.
Para o carro andar bem e manter limpas as partes do contato com o combustível, bico de injetor, válvula, o ideal é você andar pelo menos 3.000 quilômetros com o combustível aditivado. Então, se você andou 3 tanques com combustível comum, colocou aditivado, realmente esse tanque não vai fazer diferença nenhuma para a limpeza do seu motor. Então eu aconselho a andar sempre com o combustível aditivado, porque a diferença é muito pequena de valor e mantém todo o sistema de injeção e os contatos com o combustível, como válvulas, guias de válvulas, sede de válvulas, limpos. Então, eu acho sempre o combustível aditivado é interessante. O único senão para o combustível aditivado é aquele motor mais antigo, aquele carro que já tem 70, 80, 100 mil quilômetros, ou um automóvel antigo que você não conhece, nem sabe que quilometragem tem, e começa a andar com gasolina aditivada. O que vai acontecer? Vai soltar toda a sujeira existente desse motor já mais antigo. E isso pode trazer problema, pode até entupir alguns dutos de óleo, alguns sede de válvula, pode até riscar pistão e provavelmente soltar toda a sujeira também do tanque de combustível, entupindo o filtro, trazendo mais transtorno ainda, entupindo o carburador, né? Então, se você tem um automóvel antigo e quer usar o combustível aditivado, eu recomendo você ir colocando em doses homeopáticas, vamos falar assim. Então, você tem 50 litros de gasolina no seu tanque, põe 10 de aditivo, 40 e vai aumentando proporcionalmente para ir soltando a sujeira do tanque, soltando a sujeira do motor, porque a gasolina, se você colocar só a gasolina aditivada e começar a usar com frequência, é possível que vai sair toda a sujeira, toda a carbonização do pistão e acaba dando alguma dor de cabeça, contaminando o óleo, até entupindo dutos de óleo, né? Então, a minha dica é, no carro mais antigo, ir colocando o aditivo e acostumando o motor com aquele combustível aditivado. Bom, eu acredito que basicamente é isso que eu queria falar. Não existe uma regra. É importante você experimentar o seu carro nas suas condições de uso, com um combustível, com outro combustível, na sua região, se você mora numa região serrana, fria, talvez no inverno tem que deixar o etanol longe, usa só a gasolina, né? E às vezes o mesmo modelo de carro, eu, por exemplo, tive 2 Ford Focus com motor flex. Um com motor Endura, era acho que se não me engano 2008, e outro que eu já tive com motor Sigma, que era 2013. E o comportamento dos 2 motores, com os 2 combustíveis, era muito diferente. O Sigma, por exemplo, ele chegava a fazer 16 km por litro na gasolina e cerca de 10 no etanol. Então você vê como rendia demais com gasolina. Eu cheguei a fazer uma viagem para o sul, em que a autonomia do tanque foi muito grande. Então tem que experimentar, tem que ir olhando, não existe uma regra básica. Na dúvida, vai na regra dos 30%. Mas será que o seu carro consome 30% mais quando está com etanol? Hoje a tecnologia dos carros faz gastar quase a mesma coisa. Os carros têm alta compressão e atingem a temperatura mais rápido e funciona muito bem, tanto com etanol quanto com gasolina. Então é isso aí, espero ter tirado um pouco das dúvidas, né, que sempre aparecem, e não tem uma regra, depende do motor, depende da utilização,
e tem que medir e tem que conhecer o seu carro. Tá bom? Qualquer outra dúvida que vocês tenham, por favor, escreve aí, vamos dar sugestão de pauta para a gente bater um papo aqui e procurar esclarecer um pouco mais as dúvidas automobilísticas dos amigos. Tá bom? Abraço a todos!